Amados irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria nós estarmos juntos esta noite na casa do Senhor, né? Servindo ao Senhor, bendizendo ao nosso Deus. Você que está em casa, é uma alegria ter você conosco. E você, meu irmão, que já está aqui no culto, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma noite na casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Nós estamos estudando com muita calma cada uma das pragas do Egito. Elas serão muito importantes para a compreensão de tudo que Deus vai fazer com o povo dele, a grande libertação, e até para a compreensão de muitos textos que se seguem, principalmente na lei, Então é uma alegria nós estarmos juntos essa noite na casa do Senhor. Eu convido os irmãos a ficarmos de pé e orarmos, né? Começarmos orando, agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo momento que estamos em tua casa. Muito obrigado pela alegria que nós temos, Senhor, de esta noite. Em tua presença está. Abençoa-nos, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos. Fala ao nosso coração, fala à nossa alma e toma-nos, Senhor, de acordo com o teu querer. Dá-nos da tua palavra, ó Deus, esta noite. Senhor, abençoa-nos, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Como é bom, né? Nós estarmos juntos na presença do Senhor. Amados, vamos continuar nossos estudos sobre as 10 pragas. É um momento muito interessante, né? A gente tem que ter exatamente a noção de tudo que está acontecendo aqui e quais são os deuses atingidos. Porque a promessa do Senhor era, literalmente, o alcançar de todos os deuses e, literalmente, a repreensão de todos, para que os egípcios soubessem que ele era Deus, inclusive Faraó. E quarta-feira passada nós vimos, então, a terceira praga, que foi a praga das rãs, não é? Exatamente. Vimos a praga das rãs. Agora nós vamos ver a praga dos piolhos, que é a terceira praga. Assim vem descrito na maioria das Bíblias. E esse título, praga dos piolhos, ele é um título muito interessante. Ele não está no original da palavra de Deus. Isso quem colocou foi, obviamente, os que dividiram a palavra de Deus e as casas publicadoras. E colocaram o nome praga dos piolhos em razão de quê? Em razão do texto que hoje nós temos na Almeida, né? Na Almeida, falar de piolhos. Se não, vejamos, o texto é muito claro, nós estamos em Êxodo, capítulo 8, versículo 16, terceira praga. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos em toda a terra do Egito. E fizeram assim. Interessante, né, irmãos? Você não tem no texto uma conversa prévia entre Faraó e Moisés. Nós então agora passamos a um momento em que algumas pragas são despendidas no Egito, são colocadas sobre o povo do Egito, sem prévia comunicação, sem Faraó literalmente ser consultado por Moisés. Porque o normal é, Moisés vai a Faraó, e Moisés, em nome do Senhor Deus, diz, deixa sair meu povo.
E na medida que Moisés diz, deixa sair meu povo, não é? Faraó o ignora, e aí Moisés avisa o que vai acontecer. E isto literalmente não ocorre aqui. Esta é uma das 3 pragas, nós temos 3 pragas, se não me falha a memória, creio que sim, em que não há um aviso prévio a Faraó. Tá? Simplesmente a praga acontece e lá no palácio, Faraó, após passar pelo problema, Faraó escuta e literalmente sabe que isso é algo vindo da parte de Moisés e da parte do Deus dos israelitas. Obrigado, meu pastor. Então, olha que interessante. Aqui não tem um aviso prévio nesta 3ª praga. Só que Deus olha e diz, ó, atinge o pó da terra. E aí a nossa tradução diz exatamente assim. Que, versículo 17. E fizeram assim. Porque Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. Aqui nós temos, obviamente, uma hipérbole, né? Porque não foi todo o pó da terra que se tornou em piolho, porque senão tinha acabado o próprio deserto, tá? Mas é uma hipérbole, isso é uma figura de linguagem. Normalmente isso acontece lá no Novo Testamento, quando em alguns pontos se diz na palavra do Senhor, e veio toda a Galileia ter com Jesus. Não, não foi toda a Galileia, foi um grande número de pessoas, tá? Então, tome muito cuidado nas frases hiperbólicas que existem na Bíblia, porque senão você pega um texto desse e diz, então acabou todo o pó da terra do Egito, né? E isso inclui, obviamente, até deserto. Não. Foi uma grande quantidade que foi utilizada por Deus e transformada em, aqui como diz o texto, piolhos, e atacou, sim, aí sim, toda a terra do Egito, né? De norte a sul. E o que é interessante é que aqui começa a ter uma grande diferença entre os atos miraculosos de Deus e a falsa atividade do diabo. Porque o versículo 18 diz assim, e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. Então eles também tinham varas, eles também bateram. E, óbvio, devem ter dito palavras mágicas para que piolhos surgissem, mas não surgiram, né? E não puderam, porque a partir desse momento, Deus estabelece sua soberania e Deus não permite que os magos continuem a fazer encantamentos. Porque na primeira, que foi transformar água em sangue, Deus permitiu que os magos de Faraó fizessem um encantamento. Na segunda, que foi trazer literalmente rãs à existência, Deus permite que os magos enganem. Agora, a partir de agora, acabou. Mago não consegue fazer mais. A partir desse momento, Deus, em sua soberania, não permite mais encantamentos, para desespero de Faraó. E olha que interessante. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então, feita literalmente esta 3ª praga, já há uma separação radical entre o poder de Deus e a soberania de Deus e a permissão que Deus estava dando para quem? Para que estes magos simplesmente fizessem seus encantamentos. Eu já vou, junto com os irmãos, ler e interpretando a 4ª praga, porque as duas visam atingir o mesmo Deus.
o mesmo Deus egípcio. E aí, entendendo a terceira e a quarta pragas, nós iremos para os slides trabalhar com que Deus egípcio foi atingido aqui. A próxima praga é a praga das moscas. E o que é interessante é que a palavra de Deus diz que aqui nesse ponto, Moisés tem autorização para ir conversar com o faraó. E o versículo diz: e disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que sairá as águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí meu povo para que me sirva. Faraó, como todos os dias, ia às águas do rio Nilo para se banhar, por todos aqueles motivos que nós já estudamos. Tá? Ele cria que era um Deus sagrado, ele cria que o Nilo poderia lhe trazer bênçãos infindáveis, e para que ele pudesse participar de todos os ritos religiosos, ele, como todo egípcio, tomava banho no Nilo. Tudo era banhado com o Nilo, como nós vimos. E aí o que acontece? Ao chegar, ele encontra quem? Ele encontra Moisés e Arão. E aí, já revoltado com a questão dos piolhos, que já veremos a melhor tradução para o que significa a palavra piolho, ele agora olha para a cara de Moisés e escuta Moisés dizer a mesma coisa. Assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir, versículo 21 do capítulo 8, o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, o teu povo, as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Mosca para os egípcios não era muito problema, porque em razão do rio e das enchentes e da baixa do rio, há uma grande quantidade de insetos que se proliferam. Todo mundo sabe disso. Vá pescar, você sabe perfeitamente que o que mais tem é inseto. Mas aqui Deus promete trazer uma quantidade de moscas absolutamente insuportáveis. Insuportáveis. E o versículo 22, Deus agora faz uma separação muito radical. Para provar que ele não estava brincando, versículo 22 ele diz: e naquele dia, ou seja, no dia dos enxames, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, para a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Ou seja, que eu sou Deus no meio dessa terra. Eu vou fazer o que ninguém consegue fazer. Eu vou vir com enxames e o meu povo não será atingido. A partir de agora, só quem sofre é o teu povo. É o teu povo. E aí, o que acontece? Obviamente, o texto não diz. O texto não diz. Mas entre o versículo 23 e 24, existe o que nós chamamos de silêncio. Ou seja, no 23, Deus termina: e porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Como Faraó não deixou o povo ir, isso não diz na palavra de Deus, mas isso você infere do contexto. No outro dia é que vem o versículo 24, não é imediatamente, é que vem o versículo 24. E aí o versículo 24 vem dizendo: e o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, à casa dos seus servos, sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida desses enxames. Aí, Faraó já ficou com o coração um pouquinho amolecido, porque os enxames de mosca foram tão terríveis que Faraó simplesmente chama Moisés, versículo 25, e Arão, e diz: beleza, pode ir e sacrificar ao Deus de vocês, não é isso que querem? Só que vocês vão ir sacrificar nesta terra. E aí Moisés disse: não, é assim, versículo 26, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios.
eis que se sacrificarmos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Né? Moisés responde, a gente não vai fazer isso. Primeiro que nós não vamos sacrificar aqui porque Deus não mandou. Deus mandou sair a caminho de 3 dias para sacrificar. E em segundo lugar, se formos sacrificar aqui, nós vamos matar animais sagrados para vocês, vocês vão nos apedrejar. Isso é óbvio. Está maluco? Versículo 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Aí Faraó malandramente diz, deixar-vos-ei ir, para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Aí Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, e esses enxames de moscas se retirarão amanhã de Faraó e dos seus servos, e que Faraó não mais me engane, não deixando ir esse povo para sacrificar. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. A estrutura é a mesma da lição passada. De forma maravilhosa, Deus diz o dia do início e o dia do fim. O dia do início e o dia do fim da peste, para que simplesmente Faraó não se engane, para que Faraó entenda que é Deus que está no comando. E aí Moisés sai, Moisés ora, versículo 30 e 31, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, os enxames de mosca se retiraram de Faraó e dos seus servos e do seu povo, e não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda vez o seu coração e não deixou ir o povo. Aqui tem uma expressão muito interessante, aqui não se diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Aqui diz que Faraó endureceu seu coração e não deixou ir. Nós vamos depois, ao final de todas as pragas, entender a expressão Deus endureceu e a expressão o coração de Faraó se endureceu. Amados, nós estamos então aqui com 2 pragas. E que são 2 pragas muito interessantes. Elas atingem, na verdade, há uma grande polêmica aqui sobre os deuses que são atingidos. Mas a maioria dos intérpretes dizem que aqui estão 2 deuses egípcios em jogo. 2 deuses egípcios em jogo. Fora Faraó, que é considerado por eles um deus vivo, encarnado, filho de Ra, Aton-Ra, né? Ou Amon-Ra, e que coordena tudo e que tem que deixar tudo em ordem. Faraó aqui perdeu todo o controle de todas as coisas, está meio desesperado, já olha para Moisés, já começa a querer negociar com Moisés, e já vê 2 coisas, que os seus magos já não conseguem fazer mais nada, e que a partir da 4ª peste, ou seja, das moscas, o seu povo é atingido e os israelitas escravos não são atingidos. Então, há muito no coração de Faraó de desespero. E olhe que os seus encantadores, homens, sacerdotes dele, já chegam perto dele e já dizem, abre o olho, pelo amor de Deus, isso está acontecendo porque o Deus dele está fazendo. É como se eles dissessem, na briga de deuses, o Deus deles tem extremo poder em relação aos nossos deuses. E aqui está em jogo o quê? Aqui está em jogo, na verdade, 2 grandes deuses. Alguns tentam colocar mais 2 deuses, mas pela interpretação bíblica não tem como, tá? Esses 2 outros deuses que dizem que estarão um pouquinho mais lá para frente. Aqui está, em primeiro lugar, um dos deuses mais importantes para ele, os egípcios, que era o deus Geb. Deus Geb. Por gentileza, acompanhem todos os slides, vocês em casa e vocês aqui, por gentileza. Quem era esse tal de Deus Geb, tá bom? Que é representado sempre como um egípcio que tem, por incrível que pareça, todo o corpo egípcio e na cabeça dele um ganso,
Nós veremos a razão disso. Por gentileza, o próximo slide. Olha que interessante. Na mitologia egípcia, tudo tinha sido criado por Ra, que em alguns locais eram chamados de Atom. E aí você tem Atom-Ra, né, que era o grande criador, que era aquele da barca e etc., que ficou velhinho, a gente estudou isso. Ra tinha 2 filhos, Shu, grave esse nome, Shu, tá? Que significa o deus Ar, e Tefnut, que significa a deusa umidade. E aí, da união desses 2 deuses, porque os egípcios, os deuses se unem, né? Da união desses 2 deuses, vem aí sim, como filho de Shu, o Deus atingido nesta praga aqui. Porque veja, o texto sagrado diz, toca na terra. Toca na terra. A praga vem em razão da terra. E olha que interessante, Geb, que é filho de Shu, com sua mãe, né? Geb, que é filho de Shu, ele é gêmeo de sua irmã Nut. E olha que palhaçada. Geb é o deus da terra e Nut é o deus do céu. Eles 2 são filhos gêmeos de Shu, que é o filho de Ra, ou de Atom, que é o criador de todas as coisas, que é o deus Ar, que é o deus Ar. Uma linda palhaçada, né? Agora, olha que interessante, é fundamental entendermos isso, porque o deus Geb é o deus da terra, é o Deus protetor da terra. Ele é responsável pelo sucesso de todas as colheitas e ele é também símbolo de toda uma fertilidade. Então, olha que interessante, além de ser respeitável e responsável pela fertilidade e pelo sucesso das colheitas, o Deus Geb é principalmente considerado o Deus terra. Volte para mim agora, Davi, depois a gente volta nesse ponto. Pastor, está querendo me dizer o quê? Terra mesmo? Sim, terra. Terra. Nós só não estamos pisando na terra porque o verdadeiro Deus nos deu condições de ter porcelanato de primeira aqui. Mas caso contrário, nós estaríamos pisando em terra. Chão arenoso. Peraí, pastor, não estou acreditando. Os egípcios acreditavam que a terra, o chão arenoso, a terra, pura terra, era um Deus. Irmãos, por incrível que pareça, acreditavam que era um Deus. E que era um dos principais deuses, o Deus Geb. O Deus Geb, que junto com sua irmã, Nut, a deusa Céu, geraram filhos. Nós veremos já já. E o que é interessante é que Geb, esse Deus terra, ele era adorado por quê? Por uma razão simples. Seria loucura para os egípcios adorar somente o rio Nilo, Júlia. O Nilo vem e o Nilo simplesmente inunda, e ao inundar, Júlia, toda a terra fica fértil. Então, o Nilo sozinho não poderia produzir agricultura. Era necessário um outro Deus ajudando. E que Deus era esse? Era o Deus Geb, chamado o quê? Terra. Simples. Para nada dar errado na agricultura, aí é óbvio que ainda tinha a deusa Anut, como nós estudamos quando estudamos o Nilo, que ainda fertilizava a terra. Então, olha que loucura, olha que loucura. É por isso que para eles sapo é sagrado, porque depois que o Nilo abaixava, uma série de sapos estavam por cima da terra fertilizada. E eles acreditavam que os sapos, junto com a terra, podiam gerar vida. E daí a deusa que estudamos semana passada, a deusa Haket. Pastor, pelo amor de Deus, então para eles tudo era Deus. Parabéns. Por isso que metade é homem e metade é animal.
Metade é homem, metade é animal. E agora o que Deus está fazendo? Deus está rindo da cara deles, meu amado Cícero. Quando Deus diz no versículo 18, disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra. Por que pó da terra? O que a terra tem a ver com tudo isso? Ou seja, Deus está simplesmente dizendo que para ele, terra e nada é a mesma coisa. Que ele é tão senhor da terra, que quando ele fere a terra pode produzir o que ele quer. E a terra se torna matéria-prima para o que eles mais odiavam, que eram piolhos. Ou seja, o que é Deus para eles, para Deus, o Deus verdadeiro, nada mais é do que matéria-prima para soltar diante deles piolhos. Os egípcios odiavam piolhos. Os egípcios detestavam piolhos. Tanto é que a maioria deles tinha a cabeça toda raspada. Porque o que não faltava no Egito eram piolhos. E olhe que interessante. Voltemos então, agora não para o slide, mas para Êxodo capítulo 4. Olha como Deus trata isso com Moisés. Êxodo capítulo 3. Me perdoem, não é 4, é 3. Até isso Deus trata com Moisés. Olha que interessante. Em Êxodo capítulo 3, Moisés está o quê? Apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E ele leva o rebanho para o Horebe. Quantas vezes Moisés já tinha levado aquele rebanho ali? Trilhões de vezes. Ele conhecia aquela terra como poucos. E é óbvio que naquele dia, algo ocorreu. Apareceu o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor produziu algo que Moisés não tinha visto ainda no Egito, porque Moisés conhecia muito bem as artes dos egípcios. Olha que interessante, uma sarça que tinha fogo e que não se consumia. Versículo 3. Isso chama a atenção de Moisés, e Moisés disse, eu vou ver o que é isso. Como é que uma sarça se incendia e não queima? Aí Deus, vendo que chamou a atenção de Moisés, Deus diz, Moisés, Moisés. E ele responde, eis-me aqui. Agora, olha o que Deus diz. Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra, o quê? Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, o local que você sempre pisou, agora se tornou terra santa, porque eu, Deus, estou aqui. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, a história de Gebe é mentira. A história de Gebe é absoluta mentira. Não há um Deus no pó da terra. Há um Deus que criou o pó da terra. E você tira as sandálias não por causa de Gebe. Você tira as sandálias porque eu estou aqui. Eu não sei se Moisés era acostumado ao entrar nos palácios e nos templos egípcios, porque Moisés não foi educado em toda a ciência dos egípcios. Onde era a sala de aula? Nos templos. Nos templos egípcios. Eu não sei se ele era acostumado a tirar as sandálias dos pés para entrar nos templos. Mas aqui ele se encontra com o verdadeiro Deus, e ele não desobedeceu. Ao que parece, talvez Moisés fosse acostumado a esse rito.
Só que agora Deus diz, ó, isso aqui você sempre pisou e nunca teve nada. Hoje você tira, porque essa terra é santa, porque eu estou aqui. Isso é tão fantástico que quando Moisés foi falar da terra, ele diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá na frente ele diz de forma muito tranquila, que Deus separou as águas e apareceu a porção seca. Porção seca constitui-se de pó da terra. Pó da terra. Interessante, né? Interessante. E o que é mais interessante ainda é o seguinte, é que quando Gebe é atingido, os egípcios devem ficar pensando, mas e os nossos encantadores? E os nossos magos? Os nossos magos têm acesso direto ao Deus Gebe. Eles têm condições de parar isso. Pois é. Os magos tentaram, chegaram perto de Faraó, lá no versículo exatamente de número 19, dizem, isto é dedo do Deus deles. Ó, meu amigo, não podemos fazer mais nada. Não temos mais a possibilidade de pedir a nossos deuses, eles estão impotentes diante do Deus deles. E os egípcios então ficaram assim, meu Deus do céu, se o Deus de Israel pega Gebe e brinca com a cara de Gebe, fazendo com que Gebe, ao invés de trazer fartura para a gente, felicidade, traga piolho, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Olha que interessante, meus irmãos. A história de Gebe é uma história muito bonita que foi destruída com a praga dos piolhos. Deixa eu voltar a história de Gebe para os irmãos entenderem o que Deus estava fazendo ali. Então, meu filho Davi, este é o Deus Gebe, um dos raros deuses egípcios, ok? Volte só um pouquinho, Davi, obviamente com aquele pássaro ali em cima, né? Filho, volta por gentileza. Então a gente sabe que Gebe e Nuti são irmãos gêmeos, e que nasceram de Shu e Tefnute, que também eram irmãos. E aí o que acontece? Olha que interessante. Passe Davi, continuando. Passe Davi. Gebe é a terra. Nut é o céu. É uma mulher. É o céu. É aquela velha história. Tão sem fazer nada. Um se apaixona pelo outro na mitologia egípcia. E aí o que acontece? Se apaixonaram. Deles vieram exatamente 4 novos deuses, segundo a mitologia egípcia. Próximo Davi, então lá em cima está Atum-Ra, ou Amon-Ra, que gerou Shu e Tefnute. Shu e Tefnute, que eram irmãos, geraram Gebe e Nut, que são irmãos gêmeos, se apaixonaram e geraram os 4 grandes novos deuses, e aqui está os 9 deuses principais do mundo egípcio. Ali embaixo está a primeira filha de Gebe com Nut, que é Neftis, do lado Osíris, do outro lado Ísis, e por fim o último irmão deles, o terrível Sete. Então daí é que surgiu Ísis, Osíris, Neftu e Sete. A história de Sete é horrível, mas depois eu conto para os irmãos.
O que é interessante é que eles geraram isso e há um problema sério. Qual foi o problema? O problema, volta, Davi. O problema é o Atum-Ra. Olha que interessante. O avô de Gebe não gostou da união de Gebe com Nut, do céu com a terra, gerando esses 4. E proibiu que os dois continuassem vivendo sua vida matrimonial. E obrigou seu filho, Shu, a ficar entre eles e não existir mais a possibilidade deles viverem a vida. E daí é que houve a separação entre os céus e a terra. Entre a deusa Nut, o céu, e a terra, que é Gebe. Aí vem essa figura. O pai deles dois separa eles dois, e eles nunca mais podem viver juntos. E o choro, da menina é que provoca o nascimento de todos os mares do mundo. Qualquer mera coincidência com Gênesis, dessa palhaçada, é óbvio. São os filhos de Cã criando uma cultura paralela. E aí é que se dá a separação dos céus e da terra, segundo eles. E o que é mais interessante ainda é o seguinte, é que Gebe, revoltado com seu pai, agora vai querer tomar o trono do seu pai. Por quê? Porque queria viver com sua irmã de novo? Não, porque ele se apaixona pela mãe. Olha que coisa linda. Ele se apaixona pela mãe. E a mãe corresponde à paixão dele. Não é? É uma coisa fantástica, né? Próximo slide, por gentileza. Então, Gebe, apaixonado por sua mãe, Teftu, simplesmente tenta assumir o trono do seu pai e até usurpa o trono do seu pai. Mas como? Atum-Ra foi o primeiro faraó no mundo sobrenatural. E Shu foi o segundo faraó no mundo natural, no mundo sobrenatural. Gebe, então, queria tomar o trono do pai, mas uma outra deusa que ainda vamos estudar, que é a deusa serpente, que protege os faraós, impediu que Gebe tomasse o trono do seu pai para desposar a sua mãe, e aí ter 2 mulheres, a mãe e a esposa. E aí, Gebe, por incrível que pareça, mesmo depois de toda essa traição para com seu pai Shu, ainda é perdoado por seu pai Shu. É fantástico, né? E daí é que vem essa próxima imagem. Quando os irmãos virem essa imagem, ali está Gebe no trono, querendo tomar o trono do seu pai, despojou seu pai numa traição. Lá em cima está a sua irmã e, obviamente, ali está a serpente, a deusa serpente, que protege os faraós e que retirou Gebe do trono para que Nu voltasse para o trono. É uma verdadeira palhaçada, né? É uma verdadeira palhaçada. Mas é assim que eles entendem que todo o universo é criado e todas as coisas foram feitas. Pode retirar, meu filho? É incrível, então, como Deus de Gênesis brinca com tudo isso. Porque, para Gênesis, Deus usa o pó da terra, atingindo esse Deus todo importante, porque dele é que veio os 4 maiores deuses no Egito, e Deus simplesmente utiliza o pó da terra para dizer, do pó da terra eu faço o que vocês mais odeiam, que é piolho. E o pior, os seus sacerdotes, se têm acesso a esses deuses malucos, esses deuses agora não fazem mais nada, porque eu estabeleço a diferença. Só tem uma questão que eu quero mostrar aqui para os irmãos, que é muito interessante. O professor Carlos Augusto Vailate, um grande teólogo brasileiro, ele mostra para a gente que, na verdade, o original não é piolho, mas sim quinim, que significa exatamente vários parasitas, incluindo piolho,
pulga, carrapato e ácaro. Olha que interessante. E eu acho interessante de onde ele tirou isso. Ele tirou de uma tradução que nós não usamos na língua portuguesa, que é a tradução do Antigo Testamento em texto massorético. E no texto massorético, olha que interessante, Êxodo 8, 12 a 15. Escute. E disse Yahvé a Moisés, diga a Arão, estende a tua vara e golpeia o pó da terra. Quer dizer, é pior ainda, né? Está batendo em guete. E ele se tornará insetos em toda a terra do Egito. Aí o texto massorético diz assim, e Arão fez isso e golpeou o pó da terra, e havia inseto em todo homem e todo o animal. Pastor, então por que colocaram piolhos na tradução brasileira? Porque é uma divergência de tradução. Não há problema nenhum. Você pode seguir a tradução dos textos majoritários, que aí dá piolho, como pode seguir a tradução do texto massorético, que aí não dá só piolho, dá inseto. E aí vem piolho, vem pulga, carrapato e ácaro. Você já imaginou que felicidade? Já imaginou que felicidade? Você já imaginou se foi esse conjunto absoluto de insetos atacando, os aracnídeos, né? Atacando. É muito interessante. Aí o mal seria muito maior. Sendo só piolhos, ou sendo literalmente insetos dessa natureza, irmãos, o Egito sofreu muito. O Egito sofreu muito. E o pior não é isso. O pior ainda vem, que é a questão das moscas. Escute, por gentileza, esse pequeno trecho. Eu preciso da sua atenção. Escute. Como parte do julgamento de Deus sobre a terra e, consequentemente, sobre o Deus da terra, conhecido como Geb, a terra passou a produzir insetos e enxames de moscas. Então, quando veio enxames de moscas, também foi uma afronta a Geb. Enxames de moscas que infestaram todas as pessoas e, o pior, impediram as funções sacerdotais. Os sacerdotes tinham que se coçar tanto que não podiam trabalhar como tinham que trabalhar todos os dias. O que quer que fosse, era um inseto que fazia com que o corpo dos egípcios ficasse cerimonialmente impuro e impróprio para atividades religiosas, já que os sacerdotes só podiam desempenhar suas funções se seus corpos estivessem cerimonialmente limpos. Ou seja, atingiu não só Geb, mas também o Nilo. Porque diziam para o Nilo se limpar, e o Nilo não conseguia limpá-los. O Nilo não conseguia limpá-los. Então estava um desespero. E mosca, não era mosquinha simples não, como a gente tinha. Porque uma coisa que tinha no Egito era muita mosca. E daí, aquele que eu já mostrei para os irmãos, versículo por versículo, o professor Champlin, no Velho Testamento interpretado, versículo por versículo, ele fala algo que me chamou muito a atenção. Olha que interessante, na página 336, diz exatamente assim. Olha que interessante. Grandes enxames de moscas haveriam de cobrir o Egito. A ideia é grandes moscas em massa, em movimento. Os irmãos já viram aqueles enxames, quando vem de uma vez só, parece um único ser enorme nos céus? Foi exatamente isso que veio no Egito. Aí, olha que interessante. As moscas e outros insetos acumular-se-iam tanto no ar quanto no solo, como em toda parte,
toda parte pelo Egito. Evidentemente, a enchente e a vazante do Nilo provocam poças de águas e favorecem a multiplicação das moscas. O prodígio estava no aumento enorme das mesmas, trazendo terror ao povo egípcio. Terror ao povo egípcio. E talvez as moscas aqui fossem as moscas de cão, conhecida por suas picadas e mordidas dolorosas, conforme está no livro de Filo. Aí fala o livro egípcio antigo, que fala desta tal mosca. Então, não era aquela mosquinha normal que somente traz problemas, putrefação, doença. Eram moscas que tinham capacidade, olha o nome da mosca, mosca-cão, que tinha capacidade de trazer feridas aos egípcios. Ferida aos egípcios. E o terrível, a partir da tal mosca, o povo de Israel em Gósen estava absolutamente livre, porque só atacou a região dos egípcios. E aí, aqui o autor diz que aqui está, com esta praga, se atingindo o deus, a deusa, o Atchit, ou seja, a deusa mosca. Tem uma imagem de Watchit. Olha que coisa linda, Watchit. Está vendo ali do lado dos braços dela? São os enxames de mosca. Ela era a deusa que cuidava dos enxames de mosca e era fundamental para que eles não tivessem problemas no Egito. Eles adoravam a esta deusa. Então, olha que interessante. Deus simplesmente começa agora a desesperar os egípcios. Por isso que Faraó vendo que os seus encantadores não tinham mais poder. E é óbvio, Faraó de alguma forma ficou sabendo e comprovou que ele é que estava sendo atacado, não só por piolhos, mas também por moscas. Não só por piolhos, mas também por moscas agora. E Israel, os escravos, simplesmente nada acontecia com eles, principalmente no tocante a esses insetos terríveis. E aí o que é lindo é que simplesmente Deus não só diz o dia do início, mas Moisés diz, então eu vou orar e amanhã vai acabar. E no outro dia, segundo o que diz a palavra do Senhor, capítulo 8, versículo 31, o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó. Óbvio que a forma como termina, como termina a praga dos piolhos, não se diz que saíram os piolhos, que sumiram os piolhos, porque só diz que o coração de Faraó simplesmente se endureceu, mesmo estando cheio de piolhos, e a gente sabe que são insetos, e aí depois já vem a praga das moscas. Mas o texto, segundo os intérpretes, dizem que assim que quando saiu as moscas, aqui está no sentido de insetos, e todos os insetos também se retiraram. Todos os insetos foram retirados como prova do poder de Deus. Mas o coração de Faraó estava endurecido. E Deus, ridicularizando na frente de Faraó todos os deuses egípcios, um a um sendo ridicularizados. E Faraó agora, coitado, absolutamente sozinho, tinha que, para voltar a ter tudo organizado em vida sequenciada, tinha que agora pedir a Moisés a misericórdia de Moisés e o clamor de Moisés. Você está vendo o que Deus está fazendo? Deus está trazendo ao coração dos egípcios o desespero. Se lembra como ficou, talvez, o nosso coração, quando soubemos que um vírus
poderia nos matar a qualquer momento. Não fica um pouco abalado o coração? Agora, você já imaginou uma praga após a outra, o que vai fazendo no coração do povo egípcio? Agora, Deus começa a separar o seu povo. E o seu povo começa a ver, opa, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é diferente. É diferente conosco. Há uma diferença. E adivinha quem começa a crescer como expoente, trazendo medo para os egípcios, alegria e confiança aos israelitas. 2 velhinhos, de um 80 e o outro 83 anos. Arão e Moisés. Os terrores do Egito. Os terrores do Egito. Isso me lembra exatamente um estudo que foi dado por nós lá em Apocalipse. Deus não precisa de muita gente para muita coisa. Ele usa 144 mil judeus para pregarem o evangelho da época, porque a igreja já está nos céus. E aí, depois dos 144 mil, ele levanta duas testemunhas que aterrorizam o mundo na época do anticristo. Aterrorizam. E essas duas testemunhas aterrorizam de tal forma, pregando o evangelho para aquele mundo, que quando elas são mortas, porque Deus permitiu que elas fossem mortas, o povo troca presente entre eles de alegria. A Bíblia diz que todos verão. Na época do apóstolo era impossível. Hoje todo mundo vê tudo. A coisa acontece, a gente vê na hora. E eles iam trocar presentes. E aí as duas testemunhas ressuscitam e sobem. E aí vem 3 anjos dizendo: arrependei-vos, as taças da ira serão derramadas, porque até esse momento só foram abertos os selos e as trombetas. Aí vem 3 anjos anunciando: arrependei-vos, porque vem a taça da ira do Cordeiro. E o último anjo diz: não recebam o sinal da besta. Não recebam o sinal da besta. E você acredita que aquele povo, muitos vão morrer nesse momento e serão mártires ali da época do anticristo e da próxima vinda, né? Mas muitos olharão para o céu e praguejarão contra Deus. De tão cegos espiritualmente que estarão, praguejarão. Praguejarão. É terrível, né? Deus, ele é como se repetisse lá no Apocalipse grandes entendimentos do que está aqui no Êxodo. É como se repetisse, né? E lá 2 testemunhas farão isso, e aqui 2 velhinhos estão começando a se tornar o terror. Tanto é que Faraó diz: olha, quando vocês orarem para sair as moscas, amanhã vai sair, né? Vai sair. Faraó já está confiando em Moisés. Eu acho que Faraó acredita mais em Moisés do que Israel. Ele já começa a dizer: ora por mim. Ora por mim, porque, infelizmente, aqui os piolhos, ou seja, os insetos, e as moscas cão, teve 2 aqui que me pegaram e está doendo. Está doendo, a coisa está braba. Também ore por mim. Mas depois que passava o alívio, aí o coração voltava a se endurecer. É por isso que a gente entende o motivo pelo qual, lá, na grande tribulação, muita gente vai morrer e vai para o inferno.
Porque Deus dá ao anticristo o poder e a habilidade de dar alívio. Não é que o anticristo é Moisés, não, você está entendendo? Mas é que vem cada um dos selos abertos. Abrem-se cada um dos selos, vem um desastre. Mas ao mesmo tempo Deus dá ao anticristo a habilidade de contornar aquele problema. Até que no momento das taças, aí o anticristo não tem mais a possibilidade de derramar das taças. Porque no abrir dos selos e no toque das trombetas, o anticristo ainda consegue fazer alguma coisa. Mas no derramar das taças ele não consegue fazer mais nada. E olha que veio o anjo antes dizendo, ó, Deus vai derramar as taças. Não recebam a marca da besta. Não recebam a marca da besta. Glorifiquem a Deus e morram. É a última chance do cordeiro. Mas quando derrama, meu Deus do céu, é horrível. É horrível. Nós vamos depois fazer a comparação. E mesmo sofrendo todo o dano, a Bíblia diz que os homens naquele momento olharão para o céu e lançarão impropérios ao cordeiro e a Deus. De tão terrível que estará o coração. É mais ou menos assim um coração de Faraó. Basta um pequeno alívio, esse homem simplesmente esquece das promessas feitas. Mas Deus queria humilhar cada um dos deuses. E não se esqueça, agora terminamos com esse versículo. Não se esqueça do que Faraó falou em Êxodo 5:2. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ok. Pois ao final das 10 pragas, se tem alguém que vai conhecer direitinho o Senhor, este é Faraó. Este é Faraó. E louvado seja o Senhor nosso Deus, que simplesmente ri de todas estas coisas. Ri de todas essas coisas. Então, irmãos, não é à toa que hoje se proclama as ideias terríveis, Mãe Terra, temos que proteger a Mãe Terra. Por quê? Porque desde aquela época se vê um Deus por trás disso. E Deus olha para isso e diz, olha, eu vou enrolar a terra e os céus, como quem enrola um papel. E virão novos céus. E nova o quê? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Deus fantástico. Ele é o Senhor. Amém? Então hoje trabalhamos com 2 pragas e já chegamos na 4ª praga. Rapidinho chegaremos à 10ª praga, não se preocupe. E eu espero que os irmãos estejam aprendendo, porque daqui sairá a compreensão de muitos textos no tocante à palavra de Deus. Amém? Deixa eu orar por você que está em casa. Senhor, muito obrigado pelo meu irmão e pela audiência. Deus eterno, dá-lhe uma noite em paz. Abençoa, guarda, protege e, Senhor, dá a ele a alegria de o mais rápido possível poder também estar conosco aqui no templo, te servindo e te adorando. Ó Deus, dá-lhe um momento de alegria grande agora com seus familiares, abençoando em todas as coisas. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito habitem e reinem em tua vida, hoje e para todo sempre. Amém.